Demonologia cristã. Pois é, dando sequência ao nosso vídeo Demonologia Cristã Parte 1, este é a parte 2 da minissérie Demonologia Cristã, inserida na playlist Mitologias Demoníacas no Mundo, onde nós vamos estudar todos os cultos, religiões e saberes de linhas filosóficas que consideram a existência de demônios, para depois, mais ao fim dessa playlist, fazermos um estudo de comparação. Então nós estamos na mais polêmica e mais famosa de todas, que é a demonologia cristã, mais precisamente a católica, dando sequência ao primeiro vídeo, que eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem, quem não assistiu. Então, como disse, a mais famosa, a mais polêmica, não significa que, porque eu estou gravando esse vídeo, que a minha opinião é a mesma das informações passadas aqui. As informações passadas aqui são a partir de um curso que eu fiz com um padre, e não expressam a minha opinião. É de caráter didático, apenas para conhecimento de todos. Quer assistir a parte 2 da demonologia cristã? Tem interesse naqueles filmes hollywoodianos de possessão demoníaca? Então fica aqui comigo, que é logo após a vinheta. Demonologia Cristã, parte 2. Agora nós vamos tratar sobre o pecado e a tentação. O pecado original. O pecado original é um conceito fundamental na teologia cristã, referindo-se ao primeiro ato de desobediência cometido por Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus. Esse pecado, narrado no livro de Gênesis, é a causa de todos os males e sofrimentos no mundo, além de ser a origem da separação entre Deus e a humanidade. O pecado original não é apenas um ato isolado de transgressão, mas o início de uma condição que afeta toda a humanidade. Em Gênesis, lemos sobre a tentação de Eva pela serpente, que representa Satanás. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Essa transgressão foi o primeiro ato de pecado na história humana, quando Adão e Eva cederam à tentação e desobedeceram ao mandamento de Deus, que os havia instruído a não comerem o fruto proibido. O pecado original introduziu a corrupção no mundo, trazendo consigo a morte espiritual e física. A separação entre Deus e a humanidade, que antes vivia em perfeita harmonia com o Criador, foi estabelecida. Em Romanos, São Paulo explica: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Este versículo revela que o pecado de Adão não afetou apenas a sua própria vida, mas a vinda de todos os seres humanos que viriam depois dele. A desobediência inicial resultou em uma natureza corrompida, transmitida a toda a descendência humana. O pecado original, embora tenha sido um evento único na história, estabelece as bases para a luta espiritual que a humanidade enfrentaria a partir daí. Essa luta contra o pecado e as tentações demoníacas é um tema central em toda a Escritura, visto que a humanidade, ao cair em pecado, se tornou suscetível à influência das forças do mal. A redenção, como proposta cristã, busca restaurar essa separação causada pelo pecado original, e é por meio de Cristo que a humanidade pode ser restaurada à comunhão com Deus. A relação entre o pecado e os demônios. O pecado e os demônios estão intimamente ligados na tradição cristã. De fato, os demônios desempenham um papel ativo na tentação e no incentivo ao pecado. Desde o primeiro pecado de Adão e Eva, os seres demoníacos têm se dedicado a corromper os corações humanos, incitando-os a desobedecer a Deus e a cair em práticas pecaminosas. Em Gênesis, a serpente, que é interpretada como Satanás, incita Eva a questionar a palavra de Deus e a desobedecer o seu mandamento. Esse episódio marca o início de uma relação contínua entre os demônios e a humanidade, com os demônios agindo como agentes do mal para afastar as pessoas de Deus.
Os demônios, como seres espirituais caídos, têm profundo interesse em corromper os seres humanos e levá-los ao pecado. Eles sabem que, ao induzir o pecado, podem separar as pessoas de Deus e assim mantê-las sob seu domínio. Em Coríntios, São Paulo adverte: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O apóstolo nos alerta para a forma astuta que os demônios agem, tentando desviar as pessoas da verdade e da pureza da fé cristã, como fizeram com Eva no jardim de Éden. O pecado também tem um efeito sobre a natureza humana, tornando-a vulnerável às influências demoníacas. De acordo com a teologia católica, o pecado original deixou a humanidade com uma tendência inclinada ao mal, conhecida como concupiscência. Essa inclinação para o pecado faz com que as pessoas sejam as mais suscetíveis à tentação demoníaca. São João, em sua primeira epístola, menciona essa luta interna, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo corrompido pelo pecado oferece um terreno fértil para as tentações demoníacas, que buscam explorar as fraquezas humanas e conduzir as pessoas ao erro. Por meio da tentação, os demônios buscam despertar o desejo pecaminoso que já existe no coração humano. Ao mesmo tempo, eles oferecem falsas promessas de satisfação e prazer, tentando atrair os indivíduos para escolhas que os afastem de Deus. Em relação entre o pecado e os demônios, é um ciclo constante de tentação, queda e separação de Deus, mas também de arrependimento e reconciliação, conforme a graça divina se manifesta na vida dos fiéis. A tentação como ação demoníaca. A tentação, conforme entendida na teologia cristã, é um dos principais meios pelos quais os demônios agem sobre os seres humanos. A tentação é uma incitação ao pecado, uma tentativa de induzir a pessoa a desobedecer a Deus e a seguir um caminho de maldade. Desde o início da humanidade, Satanás tem usado a tentação como uma ferramenta para afastar os seres humanos da sua comunhão com Deus. Em Mateus, vemos um exemplo claro de tentação demoníaca quando Satanás tenta Jesus no deserto, durante 40 dias e 40 noites. Jesus jejuou e Satanás aproveitou a fraqueza física de Jesus para tentar desviá-lo do propósito divino. Ele ofereceu a Jesus vários tipos de tentação, como transformar pedras em pão, lançar-se do pináculo do templo e adorar Satanás, e em troca de todos os reinos do mundo. A resposta de Jesus a cada tentação foi uma recitação das Escrituras, mostrando que ele não cederia à tentação e se manteria fiel a Deus. Esse episódio revela várias características de tentação demoníaca. Primeiramente, os demônios tentam explorar as fraquezas humanas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Satanás usou o jejum e a fome de Jesus como uma forma de tentá-lo. Em segundo lugar, as tentações demoníacas muitas vezes envolvem promessas falsas e enganosas, como as ofertas de poder e riqueza apresentadas a Jesus. Por fim, a tentação é uma distorção da verdade e uma forma de desviar as pessoas da vontade de Deus. Os demônios não apenas tentam induzir as pessoas ao pecado diretamente, mas também fazem isso de maneiras sutis e disfarçadas, como lemos em Coríntios. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. A tentação demoníaca muitas vezes se apresenta sob uma aparência atraente e inofensiva, tornando difícil para a pessoa perceber a armadilha do mal. Os demônios agem com astúcia, tentando enganar as pessoas e fazê-las acreditar que estão seguindo um bom caminho, quando na realidade estão sendo levadas à destruição espiritual. A mente humana e a influência demoníaca. A mente humana desempenha um papel crucial na batalha contra a tentação e o pecado. A Bíblia ensina que a mente é o campo de batalha onde as tentações e influências demoníacas tentam moldar os pensamentos e desejos da pessoa. Em Romanos, São Paulo nos exorta: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A transformação da mente é essencial para resistir às tentações e ao engano demoníaco. Os demônios sabem disso e procuram influenciar a mente humana, colocando pensamentos negativos, egoístas e pecaminosos. Em Coríntios, São Paulo nos instrui a derribar os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A mente humana, se não for vigiada, pode ser facilmente influenciada por ideias que não são de Deus, o que abre espaço para a ação demoníaca. Além disso, os demônios têm a capacidade de semear dúvidas e medos na mente humana. Eles podem levar uma pessoa a questionar a bondade de Deus, a sua própria identidade e até mesmo a sua fé. Em Mateus, quando Pedro começa a afundar nas águas, Jesus lhe diz: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" A dúvida é uma ferramenta poderosa usada pelos demônios para afastar as pessoas da confiança em Deus e da certeza de sua proteção. A influência demoníaca sobre a mente humana pode ser tão forte que em alguns casos leva à possessão e à opressão espiritual. Quando uma pessoa permite que os pensamentos impuros e mentais destrutivos prevaleçam, ela se torna vulnerável à ação dos demônios, que buscam dominar a mente e o espírito. Mas em Cristo há poder para renovar a mente e livrar a pessoa das influências demoníacas, como demonstrado nas Escrituras. Mas como superar a tentação demoníaca? Superar a tentação demoníaca não é uma tarefa fácil, mas a Bíblia fornece diretrizes claras sobre como os cristãos podem resistir às tentações e permanecer firmes na fé. A primeira chave para vencer a tentação é a oração. Jesus em Mateus disse aos seus discípulos: "Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca." A oração fortalece o cristão e coloca em contato direto com Deus, que é a fonte da força para resistir ao mal. Outra forma de superar a tentação é a meditação na palavra de Deus. Em Mateus, quando Jesus é tentado pelo diabo, ele responde: "Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." A Bíblia é a espada do Espírito, a arma poderosa que os cristãos têm para resistir ao mal. Conhecer e aplicar as Escrituras é uma maneira eficaz de lutar contra as tentações demoníacas. Finalmente, a vida sacramental é fundamental para vencer a tentação. O sacramento da Eucaristia, por exemplo, fortalece os cristãos com a presença real de Cristo, dando-lhes poder para resistir ao mal. Além disso, o sacramento da confissão proporciona o perdão dos pecados e a renovação da graça divina, fortalecendo os fiéis em sua luta contra o pecado e a tentação. Exploramos aqui o relacionamento entre pecado, tentação e ação demoníaca, fornecendo fundamentos teológicos para entender como os demônios trabalham para afastar os humanos de Deus e como em Cristo é possível vencer as tentações e viver uma vida de santidade. O papel de Satanás. Quem é Satanás? Satanás, conhecido também como o Diabo, é uma figura central na teologia cristã e sua presença na Bíblia é marcada por uma série de descrições e símbolos que revelam sua verdadeira natureza. O nome Satanás vem do hebraico Satã, que significa adversário ou acusador. Na tradição cristã, ele é visto como inimigo de Deus e de toda a humanidade, um ser espiritual caído que se opõe ao bem e à ordem divina. Inicialmente, Satanás era um anjo criado por Deus de grande beleza e sabedoria. Ele foi uma das criaturas perfeitas que habitavam o céu, servindo a Deus como um anjo de luz. No entanto, a sua trajetória toma um rumo trágico devido ao orgulho e à ambição que o levaram a se rebelar-se contra o Criador. O orgulho foi a raiz da queda de Satanás. De acordo com Isaías, Satanás, antes conhecido como Lúcifer, que significa portador da luz, aspirava a se tornar igual a Deus. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que derrubaste as nações? A tentativa de Lúcifer de se rebelar contra a autoridade de Deus resultou em sua queda do céu. Além disso, em Ezequiel, a passagem se refere ao rei de Tiro, mas muitas intérpretes veem nessa descrição uma referência simbólica à queda de Satanás.
mostrando como ele, por causa de seu orgulho e beleza, corrompeu sua sabedoria e foi expulso da presença de Deus. O pecado de Satanás foi o pecado do orgulho e da desobediência, o que o levou a se tornar o líder de uma rebelião celestial, levando consigo uma terça parte dos anjos que também se rebelaram contra Deus. Em seu papel como adversário, Satanás busca separar a humanidade de Deus. Ele é o tentador por excelência, o acusador das almas, que se dedica a instigar o pecado e a desobediência, utilizando suas astúcias para enganar os seres humanos e afastá-los da salvação. Em Pedro, a Bíblia descreve Satanás como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Uma metáfora que enfatiza sua natureza predatória, sempre à espreita de quem está vulnerável. Satanás não é apenas o inimigo de Deus, mas também o inimigo de toda a criação. Ele está em constante oposição àquilo que é bom, puro e santo. Como pai da mentira, sua ação no mundo é marcada pela distorção da verdade, pela enganação e pelo mal. Seu principal objetivo é afastar as almas para longe de Deus e, por fim, para a condenação eterna. No entanto, a Bíblia também revela que, embora Satanás seja um ser poderoso, ele não é soberano, pois está sujeito ao controle de Deus. Em Apocalipse, vemos promessa de que Satanás será lançado num lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para sempre. Satanás no Novo Testamento. No Novo Testamento, Satanás aparece com maior frequência, especialmente no ministério de Jesus Cristo e nas cartas apostólicas. Sua atuação no mundo é mais explícita e as Escrituras revelam a forma como ele tenta desviar as pessoas de seu relacionamento com Deus. O Novo Testamento descreve Satanás não apenas como o tentador, mas também como o acusador, o príncipe deste mundo e o opressor da humanidade. Em Mateus, Satanás tenta Jesus no deserto, buscando desviá-lo de sua missão divina. Esta tentação, que ocorre após o jejum de 40 dias de Jesus, é um momento de grande importância, pois mostra a habilidade de Satanás em usar as fraquezas humanas para tentar induzir ao pecado. Ele oferece a Jesus 3 tentações: transformar pedras em pão, lançar-se do pináculo do templo e adorar Satanás em troca do domínio sobre todos os reinos do mundo. Em cada uma dessas tentações, Jesus responde com a palavra de Deus, recusando as ofertas de Satanás e reafirmando sua fidelidade ao Pai. No Evangelho de Lucas, Jesus adverte Pedro sobre a ação de Satanás, que deseja cifrar os discípulos como trigo. No entanto, Jesus também promete que orará por eles para que sua fé não falhe. Esse episódio revela o papel de Satanás como acusador e o tentador, sempre tentando enfraquecer a fé dos discípulos de Cristo. No entanto, a intercessão de Cristo é mais poderosa e os apóstolos, com a ajuda do Espírito Santo, seriam capazes de resistir às tentações de Satanás. A tentação de Jesus no deserto também é vista como um confronto direto entre o reino de Deus e o reino de Satanás. A rejeição de Jesus às tentações e sua firme adesão à vontade de Deus demonstram a vitória sobre as forças do mal. No Novo Testamento, Satanás é descrito como o príncipe deste mundo, com grande influência sobre as forças que governam o mal. Em João, Jesus afirma: agora é o juízo deste mundo, agora é o príncipe deste mundo será expulso. Embora Satanás tinha uma certa autoridade sobre o mundo, Jesus vem para derrotá-lo e estabelecer o reino de Deus. Em Coríntios, São Paulo descreve Satanás como o Deus deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos. Ele trabalha ativamente para manter as pessoas afastadas da verdade do Evangelho, impedindo que elas vejam à luz o conhecimento de Cristo. Satanás também é retratado como um acusador implacável. Em Apocalipse, o acusador dos irmãos é lançado para fora do céu, sendo derrotado por Cristo e pelos anjos. A vitória de Cristo sobre Satanás garante que os fiéis possam resistir às acusações e às tentações do diabo, pois Cristo é o advogado que intercede por eles diante de Deus. A rebelião de Satanás. A rebelião de Satanás contra Deus é um dos eventos mais significativos na teologia cristã. Sua queda do céu é descrita de forma simbólica e poética em Isaías. Como mencionado anteriormente, onde Lúcifer, em seu orgulho, tenta usurpar o poder de Deus.
A narrativa de sua queda reflete o conflito eterno entre o bem e o mal, e a ambição de Satanás de ser igual a Deus. Sua rebelião é marcada pela busca de poder e autossuficiência, desejos que não são compatíveis com a natureza do Criador. Em Ezequiel, vemos uma descrição de Satanás como um ser de grande beleza e sabedoria, mas que caiu devido à sua vaidade e orgulho. Diz assim: o teu coração se exaltou por causa de sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. A vaidade foi o pecado que originou sua rebelião, levando-o a desejar a adoração que só a Deus pertence. A consequência dessa rebelião foi a expulsão de Satanás e de seus seguidores do céu, como relatado em Apocalipse, onde há uma batalha no céu entre o arcanjo Miguel e os anjos leais a Deus contra o dragão, Satanás, e seus anjos caídos. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. A rebelião de Satanás não é apenas uma questão de desobediência, mas uma tentativa de rivalizar com Deus, de estabelecer um reino próprio, que é o reino do mal. Essa rebelião espiritual introduziu o mal no mundo e iniciou uma guerra cósmica entre as forças do bem e as forças do mal. A luta contra Satanás é uma batalha contínua, que ocorre no coração humano e no mundo espiritual. Em Apocalipse, vemos o destino final de Satanás sendo lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para sempre. A promessa de sua derrota definitiva é um sinal de esperança para os cristãos, pois em Cristo a vitória sobre Satanás já foi conquistada. Satanás e sua ação no mundo atual. Satanás continua a atuar no mundo atual, tentando corromper a humanidade e afastá-la de Deus. Embora sua derrota tenha sido garantida por Cristo, ele ainda exerce uma grande influência sobre aqueles que não têm fé em Deus. Sua ação no mundo atual é observada nas tentações, perseguições, injustiças, sofrimentos e guerras, que são instrumentos usados por Satanás para manter as pessoas distantes da salvação. Ele trabalha ativamente para enganar as pessoas, cegando-as para a verdade do Evangelho e incutindo nelas o pecado e o desespero. Em Coríntios, Paulo descreve Satanás como responsável pelo cegamento espiritual, dizendo: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele mantém aqueles que não creem em Cristo em escuridão, sem perceberem a luz da verdade. A tentação de Satanás também é uma parte ativa da sua ação no mundo. Ele usa a atratividade do pecado para seduzir os seres humanos e conduzi-los à desobediência. Em Pedro, a advertência de São Pedro é clara: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Em Efésios, Paulo lembra aos cristãos que sua luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Essa batalha espiritual envolve tanto a resistência pessoal às tentações, quanto o combate coletivo contra as forças do mal em nível social e político. Satanás utiliza o pecado para corromper instituições e pessoas, instigando ações de ódio, ganância, egoísmo e violência. No entanto, a Bíblia nos assegura que, embora Satanás seja uma figura poderosa, ele é um inimigo derrotado. Cristo, por meio de sua morte e ressurreição, venceu o poder do mal. Em Colossenses, Paulo descreve como Cristo triunfou sobre os principados e potestades, despojando-os publicamente e vencendo-os na cruz. Portanto, a ação de Satanás no mundo é limitada e sua derrota definitiva será consumada no final dos tempos. Satanás e os apóstolos de Cristo. Satanás também teve um papel importante na tentativa de destruir o testemunho e a missão dos apóstolos de Cristo. Em Mateus, Jesus repreende Pedro dizendo: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço para mim, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Nesse episódio, Satanás tenta usar Pedro para desviar Jesus de sua missão, mas Jesus, com autoridade divina, repreende o espírito maligno. Além disso, em Coríntios, São Paulo fala sobre o espinho da carne, que ele descreve como sendo um mensageiro de Satanás enviado para impedi-lo de se orgulhar.
Paulo reconhece que, embora ele tenha sido alvo de tentativas de Satanás para minar sua fé e ministério, ele também experimentou a graça de Deus que o sustentou em suas fraquezas. Satanás tentou minar a autoridade dos apóstolos, mas Deus usou suas vidas para proclamar a vitória sobre o mal e para espalhar o Evangelho. Mesmo em face das tentações e perseguições, os apóstolos continuaram firmes em sua fé, confiando na força do Espírito Santo para derrotar as forças demoníacas. Exploramos aqui a natureza de Satanás, sua rebelião, sua atuação no mundo atual e sua relação com os apóstolos. A Bíblia nos ensina que, embora Satanás seja uma força poderosa do mal, ele foi derrotado por Cristo e no fim será lançado no lago de fogo. Os cristãos podem resistir às tentações e aos ataques de Satanás, confiando no poder da palavra de Deus, da oração e da intersecção de Cristo. E é isso, pessoal. Se você está gostando de estudar a demonologia cristã, a mitologia dos demônios do cristianismo, deixa seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo com quem gosta desses estudos e não se esqueça de assistir as próximas partes. Essa é a parte 2. Eu vou deixar aqui a playlist onde vocês podem ver todas as partes desse vídeo minissérie de demonologia cristã. E em breve teremos outras. Sim, a demonologia no hinduísmo, no judaísmo com outro nome, na Kabbalah, em diversos outros cultos e religiões. Nós vamos estudar essas também. Do mais, eu agradeço por me acompanharem até aqui. Segue as nossas mídias sociais na descrição e até a próxima.